Olá, estamos começando mais uma edição do programa Entre Aspas aqui do Sindsaúde Bahia. A reforma do Hospital Otávio Mangabeira está marcada para começar na próxima segunda-feira, dia 12. Para que os trabalhos aconteçam, pacientes e servidores estão sendo transferidos para outras unidades hospitalares. Este é o assunto que vamos conversar hoje com a dona Virgínia Perrucho, que já foi responsável pela ouvidoria e também foi coordenadora do Serviço Social do Hospital Otávio Mangabeira por 31 anos. Dona Virgínia, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e estar participando dessa conversa. Bom dia, com prazer e ao mesmo tempo com pesar que eu participo dessa conversa, considerando o tema que é o fechamento do Otávio Mangabeira, ainda que para a reforma. E com esse fechamento... Perdão, continue. Fazer a observação de que eu coordenei o serviço em alguns períodos, não por todos os 31 anos, mas eu saí do Hospital Otávio Mangabeira com 31 anos de trabalho ininterruptos, todos dentro do serviço social ou dentro da ouvidoria do Otávio Mangabeira. Por falar no fechamento, dona Virgínia, com esse fechamento de muitas alas do hospital, do Otávio Mangabeira, e as transferências, servidores e sociedade perdem. Mas de quem é o maior prejuízo? Vladimir, você me faz uma pergunta que, dependendo da ótica sobre a qual você coloque, tem uma resposta diferente. Me colocando como trabalhadora do SUS, como alguém que é, de fato, até precursora do SUS, porque quando eu comecei a estudar, o SUS não existia ainda, eu trabalhei para que ele chegasse onde está hoje. Os trabalhadores têm absurdas perdas ao serem retirados do Otávio Mangabeira. Mas eu também olho como assistente social, como profissional que articula a garantia de direitos, e eu vejo que a sociedade, o povo em geral, principalmente a população mais pobre, tem um imenso prejuízo, porque fecharam a unidade, ainda que para a reforma, num período de restrição de leitos e de crise na saúde pública, é algo, de fato, de uma falta de sensibilidade sem descrição, Vladimir. Porque, mesmo eles sendo transferidos para outras unidades, eles não vão ser atendidos adequadamente, seria isso? É preciso deixar claro que leitos hospitalares, eles são caros e raros, com ou sem fechamento do Otávio Mangabeira. Porém, a gente pode imaginar que piora profundamente quando você perde 190 possibilidades de internar. O hospital, ele nasceu há 79 anos atrás com o objetivo de acolher pessoas com tuberculose. O contexto era outro, com a mudança do contexto, todos esses leitos foram sendo redistribuídos e hoje todas as patologias dentro do pulmão são diagnosticadas no Otávio Mangabeira, clinicamente e cirurgicamente. Nós temos lá 17 leitos de UTI, UTIs focadas em assistência pulmonar. Isso não existe em nenhuma outra unidade. Então, logicamente, que os leitos hospitalares fechados, eles não tiveram substituição, não foi criado um hospital de campanha, nem foram criados novos leitos para atender essas patologias. São os mesmos leitos sobrecarregados das outras demandas que agora terão essas tantas demandas acrescentadas. É isso a realidade. Então, a gente pode prever que o risco que eles passam a correr é maior. Não tem a menor dúvida. O risco é de tanta ordem que eu posso lhe dizer. Por exemplo, como assistente social, eu articulei para garantir que muitas pessoas tivessem o acesso facilitado dentro da unidade. Esse foi o meu trabalho durante todos esses anos. E nós sofríamos, e eu vou colocar sofríamos, no sentido literal e no sentido mais afetivo, a falta de leitos para todas as patologias pulmonares ao longo de todos esses anos. Então, imagine que agora os leitos que já eram escassos passaram a ser nenhum. E, logicamente, as pessoas vão sobrecarregar as UPAs, os pronto-atendimentos, ou vão
pioraram os seus quadros clínicos à espera de assistência, porque só se regula para leito do SUS estando em um outro leito. Então, o paciente que não conseguir acessar uma UPA ou um pronto atendimento ou um leito hospitalar numa área geral, precisando de atendimento específico de pneumologia, vai sofrer, eu diria que pela enésima vez, a escassez do leito. Esse leito agora é escasso em mais 190 leitos. E a gente pode prever também que quem mais vai sofrer são os pacientes do interior, que tinham aqui um acesso, uma referência, que estão perdendo, que não vão ter em outros hospitais da região em que eles vivem. Os pacientes do interior, eu volto a dizer, parece cansativo, mas eles já sofriam a dificuldade de chegar a Salvador. Por quê? Não existem leitos hospitalares suficientes distribuídos pela Bahia e, claro, eles sobrecarregavam Salvador. Salvador já tinha essa sobrecarga. E agora a concorrência vai ser com os hospitais gerais, porque, na verdade, a CESAB tem falado em que vai ofertar leitos de longa permanência, outros leitos, mas a CESAB não tinha, de fato, antes, senão poucos leitos de longa permanência. Vou dar um exemplo aqui. O antigo Hospital da Marinha, chamado hoje de Hospital Carvalho Luiz, é um, entre aspas, chamado leito de longa permanência, que já era sobrecarregado, e que vocês aí do sindicato podem, inclusive, tomar conhecimento de um relatório de visita, do qual, inclusive, eu participei, quando nós, representando a comissão do HOM no Conselho Estadual, visitamos essa unidade Carvalho Luz para conhecer suas condições. Já era sobrecarregado antes, e agora ele vai ter que, desculpe a expressão, mas se virar nos 30 para receber as pessoas que precisem de uma internação de maior permanência, naquela realidade que já existia há anos e que já era sobrecarregada. Então, o pessoal que vem do interior já, de alguma forma, era uma demanda reprimida e vai piorar ainda mais, porque a CESAB vai ter que dizer onde esses leitos estarão disponíveis. Eu estou falando com você de um hospital, Vladimir, eu entendo que muitas pessoas não conheçam, que historicamente abrigou pessoas com doenças de pulmão e uma parte considerável delas de doenças crônicas, doenças que exigem longa permanência hospitalar para trabalhar. Muitas acirradas pela pobreza, pela vulnerabilidade na qual esses cidadãos se encontravam, né? A tuberculose é uma delas, mas eu posso falar da asma. Nós temos lá visto o quanto pacientes com asma grave e com doença pulmonar obstrutiva crônica demandam longa permanência também, salvo as patologias agudas, os quadros mais agudos, a maioria dos casos de pacientes lá eram pacientes que demandavam permanência bem maior do que o espírito comercial da CESAB esperava. Então, esses leitos que demandem uma permanência maior, eles vão ter que aparecer de onde não existiam antes, porque a CESAB não ofertava. E a CESAB precisa dizer como é que vai administrar, ofertar o que não existia, mais 190, nesse espaço que ele diz que é de 1 ano para a reforma. E agora, fora essa busca de leitos, tem a questão dos servidores também, porque eles sendo transferidos para outras unidades, eles vão perder direitos já obtidos durante o trabalho no Otávio Mangabeira, não é isso? Sim. Vale dizer que os direitos obtidos à custa de muita luta, porque eu estou entre aquelas que, quando chegou no Otávio Mangabeira, um hospital de alta infectividade, sequer recebia o percentual no que era indicado pela lei. Eu faço parte de um grupo que se articulou, eu e mais 3 colegas, para levarmos, na época, um perito da Delegacia Regional do Trabalho
Com custo nosso, nós levamos esse perito para lá, para que ele pudesse fazer a perícia do ambiente hospitalar, para que a CESAB se dispusesse, que na época não era nem CESAB ainda, se dispusesse a nos pagar o percentual de infectividade que a lei dizia que nós deveríamos receber. Então, hoje, estar no Otávio Mangabeira gerava a possibilidade de agregar ao salário baixíssimo que a CESAB nos paga alguns percentuais. E com o direcionamento dos profissionais para outros lugares, a gente perde, os colegas perdem alguns percentuais que já se constituíam, como eu diria, formas de melhorar o salário, que já está há mais de 8 anos mantido nesse mesmo patamar, porque nós não temos ganho real e também não temos correção de salário mínimo. Então, quando o profissional é colocado em outra unidade, ele vai perder alguns desses percentuais e ainda corre risco de perder a carga horária estendida, porque muitos de nós, inclusive eu, tivemos nossa carga horária estendida porque a CESAB não contratava profissionais. Então, nós estendemos nossa carga horária para poder estarmos com maior dedicação na unidade. E isso significava agregar ao salário. Quando o trabalhador ele sai de dentro da unidade e perde isso, ele perde a condição de sobrevivência, porque ele já se mantinha nas suas necessidades baseada naquilo que recebia. A senhora falou aí de perda da garantia, né, da carga horária estendida, mas eles perdem a insalubridade e a GID. O percentual máximo de insalubridade ele é retirado. Porque aí essa insalubridade varia de cada unidade hospitalar, não é isso? Para cada unidade hospitalar, não é isso? Sim. Então, quer dizer, ele perde a insalubridade e a GID, que não estão sendo garantidos pela CESAB durante a transferência. Isso. Isso pesa muito para o servidor, para o profissional de saúde, não pesa, não? Pesa demais. Como eu coloco, se o salário base do trabalhador fosse digno dentro dessa secretaria, talvez o profissional não se ressentisse tanto, mas com o salário indigno que nós estamos mantendo durante tantos anos, o nosso salário não muda, nem do ponto de vista do ganho real, nem do ponto de vista do ajuste ao acompanhamento do salário mínimo. Nós já estamos nessa condição há cerca de 8 anos. E aí, se você, de algo que é muito baixo, ainda vale uma ressalva, a CESAB não promove, não progride da forma adequada os trabalhadores de saúde, o que também é uma outra perda já fora dessa questão. O trabalhador já vem sofrendo perdas ao longo dos anos, né? Então, nós acumulamos perdas e agora nós tomamos essa rasteira como trabalhadores. Eu me coloco, eu sou aposentada, mas me coloco como trabalhadora aqui e colega. No momento que somos direcionados para outra unidade, a gente sofre a perda desses percentuais que a gente já tinha agregado ao salário e que consistia numa espécie de uma ajuda, considerando o salário irrisório que a gente vinha recebendo. Um reforço, vamos dizer assim, um reforço na remuneração. Com certeza. E ainda, Vladimir, vou dizer outra coisa. Quando o trabalhador muda de local, muda também as condições de deslocamento, transporte, né? Você tem que se adaptar a novos horários. E aí a vida do trabalhador, o trabalhador da saúde, ele tem 2, 3 empregos para sobreviver. E agora, quando você vai para outra instituição, mesmo sendo parte da CESAB, você tem que reorganizar toda a sua vida para que você consiga dar sua carga horária dentro dos interesses desse novo local, né? Desse novo posto de trabalho que você vai. E tudo isso é adoecedor, porque imagine que você acorda num dia, no outro dia você tem 10 dias, 12 dias para reorganizar sua vida, e agora você vai para outro lugar a tantos quilômetros de onde você se deslocava rotineiramente, seja de ônibus, seja de metrô, seja de carro, seja de Uber. Tudo isso são mudanças na vida do trabalhador.
trabalhador ele já é tratado de uma forma hiper desrespeitosa por diversas razões. Eu faço parte de um grupo de servidores que ajudou a constituir esse hospital como ele é hoje, inclusive com recursos próprios, ar-condicionado com recurso do trabalhador, porque a gente não aguentava mais sofrer calor, material como pastas e outros materiais que a gente precisava. A gente muitas vezes ajudou até com dinheiro de transporte na alta de paciente, com roupa para o paciente ter alta, para desocupar um leito. E a gente trabalhava com o mínimo, às vezes até sem esse mínimo de condições, né? A gente não era treinado, a CESAB não ofertava treinamento para a gente. Quem está na ponta sabe muito bem do que eu estou falando, de que a gente, para conseguir ir a um congresso com apoio da secretaria, precisava passar por milhões de situações. A CESAB não oferecia progressão, promoção, a CESAB não oferecia qualificação para a mão de obra dela, paga um salário irrisório, né? No sentido de que, se o gestor ele tem queixa do trabalho desempenhado pelo trabalhador, ele tem que promover as condições para que o trabalhador responda e não abandonar o trabalhador numa instituição sem nenhuma política de desenvolvimento pessoal. Nós estamos no SUS e o SUS tem provisão normativa para a qualificação da mão de obra do trabalhador, que a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia não fez e não faz. Então, nós temos perdas acumuladas há anos e novas e dolorosas perdas nesse momento. Perdas que não deveriam acontecer. Então, é lutar para que nenhum direito seja menor do que já existe. Que ele possa manter o trabalhador com, pelo menos, aquilo que ele já tinha. Né? Isso que a gente tem que tentar que a secretaria entenda, que não está fazendo nenhum favor ao trabalhador, está respeitando o trabalhador na sua condição. É preciso fique claro que, e assim, eu sou trabalhadora aposentada, investi na minha formação, não recebi nada da secretaria, eu sou especialista em saúde pública, eu sou bacharel em direito, eu tenho formação como educadora no SUS, mas essas formações eu consegui com meu esforço pessoal, porque a CESAB não promoveu nada, né? Então, o respeito mínimo é, pelo menos, dar condição ao trabalhador a se reenquadrar em outro contexto com o que tinha, porque o trabalhador ele não é o inimigo da CESAB. É preciso que essa gestão entenda e muito me deixa surpresa a espécie de ojeriza que essa secretaria tem o trabalhador. Trata o trabalhador como se o trabalhador fosse o câncer da CESAB, mas o câncer da CESAB é a gestão. Precisa levar em consideração que o trabalhador, esse trabalhador da saúde, né, esse profissional, ele vai ser transferido sim de unidade, mas as condições de trabalho vão continuar sendo as mesmas, porque eles vão continuar tratando dos mesmos pacientes nas mesmas condições. Por isso, sim, deveria ser mantido todo esse direito conquistado. Sem dúvida. E eu espero que, de fato, os trabalhadores que têm know-how, que têm expertise para cuidar dessa população, seja, de fato, alocado junto a esses pacientes. Porque uma outra perda absurda é do capital mesmo humano, porque esses profissionais eles têm experiência nessas patologias. Cuidar, acompanhar um paciente com doença pulmonar obstrutiva grave, com asma grave, com tuberculose, nas suas formas de difícil manejo, não é algo que outros profissionais estejam treinados para fazer. Então, imagine você colocar nas enfermarias do Roberto Santos, onde essas patologias nunca foram acompanhadas, pacientes dessa natureza, e largarem lá para profissionais que não têm esse domínio. Então, a perda desse capital humano para o paciente é absurdo, porque eu vou lhe dizer que acompanhei pacientes com DPOC, que eu os conheço desde quando eu era estudante de serviço social, porque eu entrei no Otávio Mangabeira, ainda era estudante, eu não entrei lá funcionária, não. Eu fiz concurso, passei e voltei, mas eu entrei lá como estudante. E como estudante, eu conheci pacientes que anos depois, como funcionária, eu reencontrei lá.
paciente portador de doença crônica, ele reincide no sentido de que ele descompensa e precisa retornar. Muitas vezes, isso gera problemas também de ordem emocional, afetivo no paciente, e muitas vezes a falta de experiência para lidar com aquele discurso recorrente do paciente crônico até dificulta o tratamento do ponto de vista técnico. Eu imagino para os profissionais de um hospital geral, sem essa experiência, encontrar pacientes com perfis como esses do Otávio Mangabeira, mais crônicos, e como esses profissionais também vão sofrer. É uma perda para todos, Vladimir. Os próprios colegas vão sofrer, os colegas sem experiência, que se virem diante disso, eles vão sofrer também, que a gente sofre quando faz abordagem a um paciente que traz questões que você não sabe responder. Eu falei essa questão dos profissionais serem transferidos, vão continuar trabalhando junto aos pacientes que já trabalhavam, porque na quarta-feira, quando fizemos aquela carreata até a CESAB garantiu que os trabalhadores, né, os servidores da saúde, vão ser transferidos de acordo com a ala com que trabalhavam, para que mantenham o trabalho. Então, eles sendo transferidos junto com a ala, vão ser mantidos os mesmos trabalhos, as mesmas condições de trabalho, que eles não vão ficar longe da contaminação, e com isso vão ter perdas da insalubridade. Que assim seja. Eu espero que, em acontecendo de fato esse fechamento, que esses pacientes possam ter nos profissionais experientes o acompanhamento, porque isso com certeza fará muita falta a todos. Fará falta ao trabalhador, está no seu contexto, está recebendo também por esse trabalho, fará falta aos pacientes serem assistidos por profissionais que não têm experiência em cuidá-los. Então, se assim não acontecer, será uma grande perda. Bom, e neste momento é justamente lutar por nenhum direito a menos. Não seria isso? Certo. Isso mesmo, nenhum direito a menos. Pelo contrário, que nós possamos puxar aqui e descortinar a possibilidade de mais direitos para os trabalhadores que estão sendo, nesse momento, muito expostos, né? Nós estamos apoiando os governos de todo o país, de todo o mundo, no sentido de que a crise possa ser enfrentada da forma mais digna possível, e não é justo que o profissional que mais se expõe, que mais esteja na frente, seja aquele que vai perder pela falta de sensibilidade da gestão do CESAB. Dona Virgínia, muito obrigado por toda essa explanação, por ter passado toda essa experiência, o seu relato, né, e as opiniões aqui na questão da reforma do fechamento do Hospital Otávio Mangabeira. Ok, Vladimir, foi uma grata participação, porque a experiência de 31 anos fora os tempos de estudante me fez vinculada eternamente a essa população, a essas patologias, a esses colegas, a essa instituição. Eu trago aqui até no peito a imagem de Santa Teresinha, que é a imagem que sempre esteve, durante esses anos todos, sendo homenageadas por nós, como uma pessoa pública que viveu a tuberculose na época em que ela esteve aqui entre nós, e tem sido sempre uma força para a gente continuar a luta. A luta continua, a gente não vai desistir jamais. Muito obrigado pela sua participação, muito grato. Grande abraço.